Vai falar a doutora Ana Lúcia Chiappetta, fonoaudióloga. Em seguida, a gente faz um coffee break. E depois, a doutora Cristina Salvione, nutricionista, tá bom? A gente vai fazer uma troca aqui. Só por os... Ah, já está aí. Então, doutora Ana Lúcia Chiappetta, fonoaudióloga, doutora em Ciência da Saúde pela Unifesp, mestre em Neurociências, especialista em motricidade orofacial, fonoaudióloga da RNA Reabilitação Neurológica Aquática, docente do CEAF de Goiânia, fonoaudióloga precursora no atendimento aos pacientes de neuromusculares pelo setor de investigação em doenças neuromusculares de 1988 a 2011. Por favor. Olá, desculpa, Cris, vim só para isso. Um grande prazer estar aqui com vocês. Alguns já são amigos, outros serão novos, não é assim? Um dia frio, mas sempre com muito calor aqui dentro. Seguinte, vamos falar um pouquinho da parte bulbar, das alterações bulbares. Então, sobre disfagia orofaríngea na esclerose lateral amiotrófica. E as pessoas perguntam às vezes, o que é disfagia? Disfagia é aquela dificuldade que você tem de engolir. Que às vezes fala assim, poxa, mas eu estou bem, de repente eu engasgo até com uma água. Né? Tão simples, engasgo com a própria saliva. Então, por que será que a gente engasga com a água? Por que será que a gente engasga, às vezes, até com a saliva? Ou com o próprio alimento? Eu não consigo engolir, o alimento fica parado. Ou eu tenho uma dificuldade para mastigar e, às vezes, eu engasgo com um pedacinho de biscoito, uma folhinha de alface, coisas que antes eram muito simples e que agora eu tenho uma certa dificuldade. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre esse tema. Próximo, por favor. Aqui eu que passo ou não ele que passa? Ah, já vi. Desculpa. Então, peraí que eu não estou enxergando nada. Ok. Muito bom. Então, é assim, os estudos com distúrbios da deglutição começaram no Hospital São Paulo. Nós começamos a montar um grupo de doenças neuromusculares, isso ainda na década de 80. Em 1988, 87 eu me formo, 88 eu começo, e durante uns 5 anos, mais ou menos, nós fizemos o perfil dos distúrbios da deglutição nos pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Em 94, surge no Brasil o primeiro artigo descrevendo como essas pessoas que apresentavam a esclerose lateral amiotrófica deglutiam. Meu filho Caio está lá atrás, e esse artigo foi escrito quando eu estava grávida dele. Ele nasceu em 94. E eu lembro que entre um artigo e outro eu corria no banheiro para vomitar. E escrevia sobre distúrbios da deglutição. Era uma coisa muito engraçada e punk. E o artigo saiu. Que mulher faz tudo, né? Ao mesmo tempo. Então, esse foi o primeiro artigo publicado de 47 pacientes. Aliás, 45. Eram os nossos primeiros casos de esclerose lateral amiotrófica que nós começávamos a entender qual seria o denominador comum. Que tipo de alteração neuromuscular estava ocorrendo para que essas pessoas tinham dificuldade de deglutir. Próximo, por favor. Ah, sou eu, né? Eu que estou com ele. Ok. E de lá para cá, nós tivemos tido grandes sucessos. Hoje fica mais fácil eu tentar. Então, assim, hoje eu tenho pacientes que estão comigo há mais de 10 anos, comendo e deglutindo muito bem, obrigado, e que já chegaram para mim com queixa, eu tenho dificuldade para engolir. Eu tenho dificuldade para engolir até a saliva. Essa paciente aqui, esse é o mouse? É. Essa paciente aqui, ela chama Kyoko. Opa, já passei, mas está aqui. Também aqui são outros pacientes. Deixa eu voltar uma. Essa paciente Kyoko, aqui é um programa, esse programa até está no YouTube, que é Saúde e Vida, ela falando sobre esclerose lateral amiotrófica. Eu vou pedir para não tirar foto dos pacientes, gente. Tirem fotos do que está escrito, mas não dos pacientes, por favor. E, recentemente, ela teve, na verdade, uma gripe normal, como todos nós temos, e a gente sabe que, quando o paciente com esclerose lateral tem gripe, é um pouquinho mais complicado. Aquela gripe acabou desenvolvendo uma pneumonia, ela foi para o Einstein, e no Einstein, com pneumonia, acabaram traqueostomizando.
E ela chegou para mim e ela falou assim, poxa, então quer dizer que nunca mais eu vou falar agora, nunca mais eu vou comer? Eu falei, não, você vai voltar a falar, você vai voltar a comer. E fizemos 1 ano e 2 meses fazendo um lindo trabalho com ela após essa traqueostomia, ela já tem 10 anos de ela. E na semana passada, essa semana retrasada, foi o primeiro dia que ela conseguiu, sem mudar padrão nenhum do ventilador, porque para ela falar com a válvula de fala, eu tinha que aumentar muitos parâmetros ventilatórios, para que eu tivesse uma pressão expiratória suficiente para produzir adução de prega vocal e possibilidade de força expiratória para ela falar. Mas ela foi se acostumando, nós fomos trabalhando, foi trabalhando o tronco, foi trabalhando o corpo, foi trabalhando reexpansão pulmonar. E, no último dia, ela não só estava com a válvula de fala, como ela estava com a válvula de fala comendo, porque eu fiz um trabalho separado. Primeiro, eu trabalhei tampada, com cuff insuflado, só ela comendo. E, de outra contrapartida, com cuff desinsuflado, só ela falando. E fui diminuindo os parâmetros do aparelho. E, na semana passada, conseguimos casar os dois. Agora, ela come e fala como antes. Então, assim, as surpresas que acontecem são diárias. A gente não sabe o quanto que a gente pode. O que é possível ainda com os aparelhos que estamos tendo. Mas a verdade é que a gente já melhorou muito. E milagres acontecem diariamente. Aqui são outros pacientes. Nós temos pacientes, desde pacientes jovens até pacientes mais velhos. O Tiago está falando, Ana, cada vez eu vejo pacientes mais novos, e é bem verdade. Cada vez chega no consultório paciente cada vez mais jovens, e esses pacientes mais jovens estão aí, e nós temos visto também boa resposta motora com esses pacientes. Então, o que acontece? Nós temos, na verdade, um início apendicular e um início bulbar. São diferentes esses pacientes. Eles chegam para a gente de forma diferente, manifestam-se de forma diferente, praticamente como se fossem até doenças diferentes, às vezes, em um mesmo grupo denominado esclerose lateral miotrófica. Quando se fala dela bulbar, o que acontece é uma lesão no tronco encefálico. Quando é perna, a lesão é da medula. O corpo celular da medula degenera. E quando a alteração é nessa região, boca, língua, o que está acontecendo? A degeneração agora é numa estrutura que a gente chama de tronco encefálico. É o corpo celular que vai inervar o músculo da língua, o músculo da face, o músculo da laringe, o músculo da faringe. E por isso que eu tenho dificuldade nessa musculatura. Porque os nervos, o corpo celular, que tem que caminhar até esse músculo, ele está danificado. Então, quem tem uma alteração bulbar, uma ela bulbar, provavelmente vai ter uma fraqueza na musculatura inervada por ele. O que mais incomoda, muitas vezes, são as pregas vocais. Porque as pregas vocais, quando elas estão fracas, paréticas ou paralisadas, e elas não se juntam mais, o que acontece? Eu tenho uma dificuldade para falar. Então, eu não consigo falar, eu perco essa pressão, despressurizo essa cavidade oral e acabo, muitas vezes, engasgando. Então, um exercício que deve ser feito com esses pacientes é um exercício de adução glótica. A gente tem que aprender a fechar. É quase um polichinelo bulbar, né? Quando a gente faz o exercício apendicular, você quer o quê? Elevar braço e mexer perna. E aqui, o que eu quero? Aqui eu quero elevar a laringe e fechar a prega vocal. E, logo em seguida, abaixar a laringe e abrir a prega vocal para eu respirar. Então, essa estrutura precisa ser super bem trabalhada. Lábios também, a gente sabe que muitas vezes temos dificuldade, e o que interfere na colocação de uma interface da máscara. Cada um vai se acostumar melhor com uma máscara do que com outra, por causa, muitas vezes, porque eu não consigo um bom vedamento labial. Eu consigo pôr uma peça bucal? Eu consigo só pôr uma máscara nasal? Eu preciso pôr uma máscara facial? Muitas vezes, o que determina a sua interface é
na verdade, a sua musculatura do orbicular da boca. Também podemos ter alteração se o núcleo motor envolvido é o hipoglosso da língua. E, nesse caso, vamos ter também fraqueza dessa musculatura, o que vai dificultar muito a qualificação do bolo alimentar, a organização desse bolo, a propulsão desse bolo da frente para trás, a ejeção desse bolo alimentar para que eu consiga engolir. Geralmente, a fraqueza começa distal, pela borda da língua e pela ponta da língua, e, com o passar dos anos, essa fraqueza toma o corpo da língua e pega a base da língua. Isso faz com que cada um de vocês tenham dificuldades completamente diferentes do colega, porque cada um tem um tipo diferente de acometimento. Um pode ter mais alteração de hipoglosso, o outro pode ter mais de facial. E isso faz com que cada paciente deva ser avaliado de uma forma única. Eu tenho que saber realmente o que está alterado. Também podemos ter alteração do trigêmeo, com fadiga mastigatória, precisando de uma mudança dietética, porque eu não consigo mais mastigar o alimento. Eu perco força. Eu coloco o alimento na boca, eu não tenho força para mastigar, para triturar o alimento, e eu canso. Então, a refeição que antes levava 15 minutos, agora passa a levar 1 hora. Porque não só eu canso para mastigar, eu não tenho força mastigatória, como eu não consigo mais organizar o bolo, prender o bolo sobre a língua e projetar esse bolo para deglutir. Pois bem, no início da década de 90, nós então conseguimos classificar músculo por músculo. É quase um trabalho assim, de quadríceps, bíceps, tríceps, mas na região bulbar. E acompanhar essa alteração ao longo dos anos, porque esses pacientes foram acompanhados sempre. Então, eu conseguia dizer daí quando que uma língua estava em um aspecto normal, em uma alteração mais leve, mais moderada, mais grave e mais profunda, e que tipo de exercícios ou que tipo de dieta alimentar este paciente deveria adquirir. E assim fizemos com todos os músculos. Então, eu já sabia qual era o grupo, o nervo envolvido, qual era o músculo envolvido, como era essa alteração ao longo do ano, né, dos anos, ou seja, como essa alteração iria se desenvolver, e que tipo de exercícios e que tipo de alimentação essa pessoa, naquele momento, estaria segura. E fomos fazendo assim com todos os músculos bulbares. E temos, então, as manifestações. O que o paciente vai ter? Ele vai ter disfagia, é o distúrbio da deglutição. Vai ter a disartria, o distúrbio da fala. A mesma musculatura que engole é a mesma musculatura que fala. Vai ter a disfonia, que é a alteração da voz. A voz fica mais fraca, a voz fica mais débil. Por quê? Porque eu não tenho tanto força expiratória, e agora a voz não é só prega vocal, e já estamos falando agora de um trabalho também respiratório de expansão pulmonar, de pressão expiratória. E a dispneia, que é a fraqueza. Engraçado, gente. Hoje eu acordei, o olho não abria. Nada, que você estava assim, 2 bolas. Das 6 horas da manhã, não, das 5h30, eu liguei às 6, né? Das 5h30, que eu tentei abrir os olhos, vi que não ia abrir, até um pouquinho antes, eu estava fazendo compressa gelada, gelo, para ver se desinchava. E agora eu reparei que eu estou completamente dispneica, porque eu não estou enxergando ninguém. Então, é assim, dá um horror. É incrível isso. O fato de eu ter perdido, eu já não enxergo, tá? Eu tenho 13 graus de miopia de um olho, tenho 11 graus de miopia do outro, tenho catarata.
e tenho perda de campo visual. Agora, com a infecção, pronto, gente, tá um terror. Eu estou falando aqui, eu tenho a sensação que eu estou na nuvem. Estou igual o dia lá fora, com neblina. Nós estamos no céu, tá? Então, vamos lá. Recentemente, as pessoas me perguntam sobre exercício. Ana, eu posso fazer exercício em ela? Eu posso pôr força em ela? E daí vem os estudos que são acompanhados 3 meses, 6 meses, são estudos mais curtos que infelizmente, nós temos um problema de aderência, porque quando eu começo a ter dificuldade, ou eu estou deambulando, ou eu vou de repente eu vou para uma cadeira e me torno um cadeirante, talvez eu não acompanhe tanto, eu não vá tanto no ambulatório. Então, às vezes, o paciente ele deixa de frequentar esses estudos e a gente não sabe bem por quê. E esses estudos acabam sendo curtos, mesmo porque, infelizmente, no Brasil, você tem um tempo para apresentar uma tese, uma pesquisa. E daí a gente acaba não acompanhando. Só quem realmente resolve fazer, eu fiz 23 anos de voluntariado na Unifesp, que você acaba acompanhando e tendo uma noção melhor de quem é esse seu paciente. Então, muitos dos estudos que falam de exercício em ela, a gente tem que pensar o quê? Eu tenho sim que fazer exercício, ponto. Se eu não fizer nada, eu vou entrar em processo de atrofia. Então, eu tenho que saber como eu tenho que fazer exercício. Que eu tenho, eu sei. O problema é o como. É o número de série, o número de repetições, o número de frequência para não entrar em fadiga. Que também eu sei que é particular de indivíduo para indivíduo. Porque eu falei, eu vou receber pacientes jovens e eu vou receber pacientes mais idosos. Eu vou receber pacientes que foram atléticos e eu vou receber pacientes que foram sedentários. Então, também não dá para padronizar. O que eu preciso? Acima de tudo, lembrar que a esclerose lateral amiotrófica é uma doença heterogênea. Vocês não são balaio do mesmo gato, pelo amor de Deus. Vocês são únicos e, como únicos, devem ser avaliados e tratados. Eu preciso, sim, desenvolver força e resistência. Novamente, a pergunta é como? Então, assim, eu sei que eu tenho que fazer força para a língua. Eu sei que se a língua perde força, eu não vou conseguir falar, eu não vou conseguir engolir e eu vou ter outras complicações, inclusive complicações pulmonares, porque eu posso aspirar o alimento. Eu sei que eu tenho que ter uma boa amplitude de movimento e uma boa funcionalidade. Eu não posso não trabalhar e ficar todo atrofiado, todo rígido. E aqui nós temos a articulação temporomandibular, que se eu não trabalho, depois a minha boca trava. E eu não consigo nem abrir a boca para fazer uma higiene oral. Então, eu sei que eu tenho que trabalhar. Como que eu vou trabalhar? Primeiro, na região bulbar é mais fácil. Por quê? Porque cada grupo muscular era inervado por um núcleo motor. Se eu trabalhar esses núcleos motores alternados, eu não canso tanto esse núcleo motor. Isto significa, se uma hora eu trabalhar a língua, eu paro e vou trabalhar lábio. Eu paro e vou trabalhar laringe. Eu paro e vou trabalhar faringe. Então, eu posso alternar, é como se eu falasse, primeiro eu vou fazer exercício de perna, depois vou fazer exercício de braço. Assim, eu não canso nem tanto a perna e nem tanto o braço. Não vou fazer um número grande de repetições, porque eu vou entrar em fadiga, então eu vou fazer um número curto. Se eu quero ter músculo, eu não vou fazer 30 repetições. Eu faço 5 repetições, aumento um pouco o peso. Aqui eu não vou usar o peso, porque eu posso cansar, mas eu posso usar a resistência da gravidade. Então, eu posso fazer exercícios de boa amplitude de movimento, que me dê força, que me dê resistência, e eu só tenho que saber como. Por exemplo, eu preciso muito elevar a laringe e abaixar a laringe, porque quando eu degluto, não sei se vocês conseguem me ver, olhem meu gogó, a minha laringe sobe e desce rápido. Quando ela sobe, a prega vocal tem que aduzir, e quando desce, a prega vocal tem que abduzir. Isso tem que ser muito rápido, senão eu engasgo. Então, eu posso treinar com este indivíduo exercícios que ele eleve e abaixe rapidamente para não cansar. Eu posso realizar uma vibração onde vai uma grande quantidade de sangue
que leve oxigênio e nutrientes para esse músculo não cansar. E o exercício é até engraçado. Eu posso simplesmente falar o I num tom agudo, que é onde eu tenho mais adução glótica, e o U num tom grave, onde eu tenho mais abdução glótica. E o exercício é só um trim, trum, trim, trum. Um exercício tão bobo, mas que, se feito sempre, ele melhora o fato de eu engolir e de eu falar. Então, é assim, a gente tem que saber qual o exercício, e esse exercício sempre vai estar voltado a uma função. Ela não faz exercício por exercício. Tem que fazer um exercício miofuncional. Ó, eu falei que eu já estou toda atrapalhada, gente. Lembrando sempre de um bom apoio nutricional e um bom apoio ventilatório. Então, só que já temos artigos falando que tem que fazer força na ela. Mas, muito cuidado com esses artigos, porque, assim, se eu acompanhar, eu tenho aqui uma estrutura normal, os corpos celulares e os músculos por ele inervados. O que acontece na ela é que eu tenho a degeneração do corpo celular e essa musculatura entra em processo de atrofia. Logo em seguida, se eu realizar o exercício, esse corpo celular vizinho acaba reinervando e eu tenho, de novo, um bom grupo muscular funcional. No entanto, esse grupo funcional ele é reinervado por um único corpo celular que está sobrecarregado. Se eu fizer exercício de forma desnecessária e acima do supramáximo que esse indivíduo aguenta, eu acabo desnervando. E este paciente, de repente, ele tem muito mais fraqueza do que aquele primeiro que não fez nada. Então, imagina, você faz exercício e piora. Daí é um problema. Eu tenho que aprender a fazer exercício e ficar neste patamar aqui, no patamar de funcionalidade. Ou seja, eu tenho que ser o terapeuta que reinerva e procura não ter desnervação em seguida. E isto é saber andar no muro. A gente tem que saber ser gato, pular rápido de um lado para o outro, ser ágil. E daí nós conseguimos verdadeiros milagres com nossos pacientes. Então, sabemos também, em outros artigos, que quanto mais força na língua nossos pacientes continuarem, ou seja, se eu consigo manter o seu padrão de força lingual, você vai ter aumento de sobrevida. Porque com essa força de língua, de prega vocal, dessa estrutura bulbar, eu ofereço para você anos de sobrevida. Porque você vai ter as suas principais funções, que é respiração e deglutição, de forma preservada. Isto significa que esses exercícios, desculpa, do meu ponto de vista, é até mais importante do que o próprio deambular. Eu estou falando de uma função vital. Então, é extremamente importante termos bons terapeutas e terapeutas qualificados para acompanhar no dia a dia, porque daí eu garanto uma boa alimentação e uma boa respiração. E aqui vamos falar um pouquinho da disfagia. O que a gente sabe? Que primeiro, na verdade, muitas vezes eu tenho um escape prematuro com líquidos, que é mais comum e precoce, eu coloco a água, eu coloco a saliva, engasguei. Por quê? Porque vai de uma vez só o líquido. Não dá tempo de eu segurar esse líquido. E ele chega numa hora que a minha laringe não está preparada, a minha prega vocal não está preparada. E como a minha língua fica plana, geralmente com a minha língua ela entra em concha. Mas se ela enfraquece ponta, enfraquece borda, ela fica plana. Eu acumulo saliva, porque eu estou engolindo menos, então acumulo mais saliva na boca. Na hora que a língua sobe, ela está plana. Pronto. Ela vira um escorregador e a água vai de uma vez só. E eu engasgo. Com o passar do tempo, que eu também posso ter fraqueza na parte posterior da língua, eu começo a falar, ai, está ficando uma coisa aqui, fica... Você tem um pigarro...
não consigo engolir, e quando eu degluto sempre sobra alguma coisinha aqui atrás. Daí, a gente começa a entrar com resíduo faringeal. Se eu tiver uma boa força expiratória, eu tuço e vai embora. Eu vou até, no máximo, o que a gente chama de penetração laringeal. Mas, se eu perco força, essa comida vai adiante, e eu posso ter um engasgo, daí uma aspiração traqueal. Então, na verdade, a fraqueza da musculatura bulbar é associada com toda a fraqueza muscular. Lábios, incompetência palatina, faringe, a dificuldade de deflagrar o disparo da deglutição, a elevação laríngea. Essas alterações podem piorar ainda os problemas respiratórios. Geralmente, a fraqueza começa pela orofaringe, passa para a hipofaringe. Eu tenho menor pressão orofaríngea. Com o passar do tempo, eu também tenho uma fraqueza hipofaríngea, e daí uma dificuldade de clarear a minha faringe. A gente sabe que os pacientes chegam diferentes para a gente. Geralmente, o paciente apendicular chega com alterações mais leves, porque a principal queixa dele é motora, né? É a deambulação ou a pinça. Já os pacientes bulbares, eles chegam com quadros mais graves e profundos já, nessa musculatura, ou seja, eles já chegam para a gente mais agravados, porque a doença começa por essa parte. Opa! Então, a gente também fez, da mesma maneira que nós fizemos com o músculo, nós fizemos com a disfagia, comparando desde uma disfagia mais leve até uma disfagia mais profunda, para que a gente possa quantificar e qualificar este indivíduo. Então, nós conseguimos, daí, tentar entender melhor como este paciente se encontra. Em 1998, olha o novinho, que graça, por que a gente envelhece, né? Em 1998, eu vou para um congresso em Curitiba. Nesse congresso em Curitiba, eu encontro um otorrino, e esse otorrino tinha começado a fazer gastrostomia com crianças. Eu fico encantada. Até lá, gente, juro por Deus, a gente tinha uma sonda que chamava sonda do Boff, que a gente achava ótima porque ela era flexível, porque a anterior, então, era dura. E todo mundo tinha que usar a sonda pelo nariz. E ele começa a fazer em criança. Eu fico encantada. Eu falo assim, eu posso fazer em adulto? Ele falou, lógico que pode. Eu falei, mas ninguém faz em São Paulo. Por que não faz? Eu falei, também não sei. Cheguei aqui, chamei a Cari e falei, Cari, por que a gente não faz gastrostomia aos nossos pacientes? Ele falou assim, porque você nunca pediu. Eu falei, como assim? Então estou pedindo agora. Eu quero que os pacientes façam gastrostomia. Agora, não quero mais ficar aquele negócio pendurado no nariz. Como que a gente vai fazer? Então vamos lá. E a gente foi no setor de gastro. E tem, quem conhece ali a Unifesp, tem o bar do Xaxim. Ainda tem, né, gente? Tem o Xaxim lá na frente. E entre um cafezinho e outro, nós resolvemos montar um setor de gastrostomia. Gente, o que hoje é normal veio vindo de história. É uma coisa muito interessante quando os anos passam e a gente vê que hoje é padrão. E, por mim, tem que fazer mesmo. A gente tem o direito de ficar gordinho, bonito, sadio e com excesso de gostosura. Entendeu? Então, tem que fazer. E tem que fazer, mas tem que continuar comendo também. Não é porque faz a gastro. Como eu já falei, todos os meus pacientes estão com gastro, estão com tráqueo, e estão comendo pela boca, e estão falando com válvula de fala, e estão tomando sol, e estão indo para a praia, e estão tendo vida normal. Então, é assim, é um buraco a mais só. Acabou. E, de preferência, hoje, a gente tem um monte de petrequefe para pôr e ficar bonitinho. Tem bolsinha, tem não sei o quê, tem enfeite. Hoje em dia o pessoal põe furo na orelha, faz piercing não sei aonde. A gente tem o nosso piercing natural. É só isso. É um piercing a mais. Então, depois, logo em seguida, a Patrícia chega no setor, passou também a vida inteira dela estudando a indicação de PEG. E a gente, naquela época, isso foi em 2001. Eu acho engraçado, porque eu vejo que eu estou ficando velha, né? Em 2001, a gente apresenta os critérios de inclusão da gastrostomia no Brasil. Esse congresso foi em Vitória, não. Como é aquela cidade linda perto de Vitória, gente? Esqueci.
Vila Velha, isso, Congresso de Vila Velha. Ô, cidade boa para comer lá, hein? Me fala, cada muqueca, uma melhor que a outra. O bom de viajar bastante no Brasil é que a gente come, né? Então, e nós começamos a desenvolver os critérios de ela. Patrícia, eu e a Adriana e o Acari. E todos os pacientes, então, passavam pela gastrostomia. Ok, olha, gente, é um piercing bonitinho. Essa aqui é a Kyoko no começo. E depois, a gente foi vendo, então, como que esses pacientes, de acordo com a gravidade da disfagia, a gente iria alimentar. Se o exame desse normal, sem alterações. Se uma alteração já fosse leve, começamos a modificar a dieta. Espessantes, aliás, trouxe 7 latinhas de espessante, gente, para doação. Quem realmente precisar de espessante, peça para a Cris. Cada latinha de espessante deve estar custando por volta de R$70 a R$100, tá? É da Thicken Up. Então, tem 7 latinhas de doação. Eu peço que levem as doações quem realmente precise. Primeiro, porque a gente não tem lugar de estoque, tá? E porque está cara a vida. Então, quem precisar de fralda, de equipo, de soro, de gaze, de sonda, eu vi que o quartinho está abarrotado. Por favor, passem lá e levem tudo, que depois a gente faz faxina. Então, vamos lá. Grau moderado já iria com manobras específicas, dado pelo profissional, pelo fonoaudiólogo, para ver como que ele engole melhor. A dieta modificada, via oral. Um grau grave, manobras com dieta modificada, mas já com indicação de gastrostomia. Um grau profundo, a indicação da gastrostomia e uma estimulação oral indireta. Nessa estimulação oral indireta, hoje em dia, eu consigo dar alimento para o paciente. Não são todos, é lógico, mas muitos ainda conseguem, mesmo com muitos anos, como eu falei, 10 anos, 15 anos de ela, se alimentar via oral. Aqui está a minha amiga, tá? Com muitos anos de ela, por favor, não tirem foto dos pacientes. Como que ela conseguiu? Quando ela chegou do hospital, ela chegou muito infectada, infecção urinária, infecção pulmonar. Muito fraca, extremamente fraca. Como ela chegou muito fraca, a gente não conseguia fazer nada com ela. E ela mesma achou, durante um período, que tinha descido a rampa. O que não é verdade. Vocês nunca descem a rampa, porque mesmo que vocês descem, a gente segura vocês no fim da rampa, acredita, a gente traz de volta, tá? E a gente sobe junto essa rampa de novo. Mas daí nós conseguimos com que ela... E aqui eu preciso muito físio, gente. Como eu preciso do físio? Eu preciso dessa estrutura, eu preciso de tronco, eu preciso de força respiratória, eu preciso de reto abdominal, preciso de transverso, preciso de apoio de cabeça, porque daí eu consigo respirar melhor, falar melhor. E nós começamos trabalhando o quê? Que ela ficasse sentada na beira do leito. A minha única preocupação é: sentou ela hoje? Tirou da cama? Ela sentou? Por quê? Porque chegou o home care e ninguém... Ah, ela, muitos anos, pós-tráqueo, pós-gastro, infectada, deixa no leito, ela entra em fadiga. Não, ela entra em fadiga porque ela está no leito. Tem que tirar do leito para parar a fadiga. Esse é o problema. E isso, gente, cria uma polêmica enorme na casa. Porque tem que tirar... Mas ela entra em fadiga. Não! Ela está em fadiga porque ela está no leito. Tirem ela do leito que a fadiga, aos poucos, vai passando. Se eu ficar hoje o dia inteiro na cama, amanhã eu vou estar mais mole ainda. Passando mal, não passando mal, eu estou aqui. Tenho certeza que, mesmo com dor, eu vou estar sentindo melhor no fim do dia. Então, assim, não pode deixar no leito. Começamos a tirar, começamos a atar. Quando a gente tem estrutura de tronco, ela volta com as funções bulbares, tá? Então, é muito importante, junto com o fisioterapeuta, trabalhar a postura de cabeça. Paciente que consiga manter uma melhor postura de cabeça ou tem adaptação da cadeira para uma boa postura de cabeça, consequência, se alimenta melhor. E daí nós reparamos que a deglutição está extremamente associada à função respiratória. Né? Eu preciso desse músculo da respiração, principalmente de uma expiração ativa, para me proteger contra um possível engasgo. Eu tenho que ter força de tosse, eu tenho que ter força expiratória, até para eu me arriscar mais a alimentar esse paciente. Isto significa que o trabalho conjunto
é fisiomotor, fono, fisiorrespiratório e nutrição. Aqui é assim, gente, é um por todos. Tá? Todos têm que estar muito bem definidos em qual é o objetivo naquele momento para aquele paciente. E o que a gente sabe? Que quanto à pressão expiratória, né, o que eu falo, o que eu sopro, está diretamente relacionado ao que eu inspiro. Eu só posso pôr ar para fora se eu puser ar para dentro. Eu só posso tirar ar de uma bexiga se essa bexiga está com ar. Senão, não tenho ar nem para falar e nem ar para manter a minha prega vocal aduzida, que tem uma pressão subglótica aérea que mantém essa essa prega vocal aduzida. Com mais ou menos assim, vocês lembram aquele brinquedinho de criança que a gente sopra e fica aquela bolinha? Então, assim, se eu tenho bastante ar, se eu tenho bastante pressão subglótica, e fica aquele ar, mesmo que o alimento permeie o ádito laríngeo, ele não cai na via aérea, porque tem ar ali, tem um turbilhonamento aéreo que tira o alimento da via aérea e empurra para o esôfago. Então, eu preciso dessa força expiratória presente para que eu tenha segurança para alimentar este paciente. E a gente já tem estudos também que falam que se o indivíduo tem um tempo máximo fonatório maior, ele tem menor risco de aspiração. Ou seja, se eu pego e falo assim, inspiro, 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 trabalho com empilhamento e falo qualquer som. E até acabar. Este tempo máximo fonatório, ele é quantificado, e se ele está acima de um determinado valor, eu tenho segurança que este paciente tem força suficiente para tossir ou para tirar o alimento, se esse alimento permear a via aérea. Então, aqui a gente começa a comparar os tempos, né? E repara, tem doenças até piores. Parkinson, 5 segundos de tempo máximo fonatório. Ela não é nem tão ruim assim, gente. 7,6 segundos a média. Tem que estar acima disso. Abaixo disso, eu já estou engasgando. E sei também, hoje em dia, que eu preciso entender a apneia da deglutição. E aí que é o grande segredo. Aqueles indivíduos que conseguem controlar bem a apneia da deglutição. O que é a apneia? Eu inspirei, prendi o ar. Engoli, soltei o ar. O que é mais seguro? Ou eu deglutir, engolir. Essa minha apneia está quando toda a inspiração termina, eu faço a apneia, degluto e depois eu expiro. Ou eu já começo expirando, expiro um pouquinho só, degluto e continuo expirando. Porque daí, o que é perigoso? Eu deglutir e inspirar. Por quê? Sobrou resíduo. E daí esse resíduo vai para a via aérea. Então, daí cabe ao fonoaudiólogo reorganizar como este indivíduo está engolindo. Engole, para. Engole, para. Engole, para. Engole. Faz um tempo sem engolir. Agora engole de novo. E daí nós temos exercícios de deglutição mesmo, em que a gente vai organizando o padrão respiratório do indivíduo com a deglutição dele. E daí ele para de engasgar. Então, temos estudos falando muito de apneia de deglutição. E sabendo que quanto maior a pressão expiratória máxima, menos disfagia se vai ter. Essa é a minha tese de doutorado, onde eu faço a relação da parte nutricional, respiratória de deglutição do indivíduo com ela. A minha tese de doutorado foi em esclerose lateral amiotrófica. E eu descubro que se eu tiver abaixo de 40 centímetros de água, este indivíduo já está com risco de engasgar, de aspirar. Né? Então, valores baixos de pressão expiratória, eu já vou ter acúmulo de secreção laringofaríngica e brônquica, eu já vou ter uma tosse ineficaz, já vou ter aspiração e já posso ter pneumonia aspirativa. Então, eu preciso ter força expiratória acima de 40 centímetros de água, e por isso que a gente tanto apoia os exercícios de empilhamento, ou com AMBU ou com Coffee Assist. Aqui é a tese ainda. E eu reparo, esse indivíduo ele tem acima de 50 centímetros de água de pressão expiratória máxima e só fica resíduo, mas ele não aspira. Ou seja, ele ainda tem... Esse é aquele que você sentiu que a comida parou na garganta e fez... engoliu de novo.
ele está seguro, mesmo com essa quantidade enorme de resíduo, porque ele tem uma tosse eficaz. Mas o que acontece quando a minha tosse não é mais eficaz? Se minha tosse deixa de ser eficaz, está abaixo de 35 centímetros de água, o alimento, quando ele chega ali perto da prega vocal, que embaixo já é via aérea, já é pulmão, né, o tubo para chegar no pulmão, ele não tem força aérea, não tem uma pressão subclótica que fala assim, que manda aquela bolinha para fora. Então, o alimento permeia o ádito laríngeo e ele adentra e passa através dessa prega vocal. Então, nós temos já mais chance de penetração e aspiração. Novamente, a importância do BIPAP, a importância do Coffee Assist e a importância dos exercícios com Bu para a deglutição. Então, eu sei que a pressão expiratória máxima está diretamente relacionada com a minha pressão inspiratória máxima, ou seja, vocês têm que aprender a ser bombeado, gente. Põe ar para dentro, façam exercício e tenham uma deglutição segura. Aqui também, não é só na ELA, isso em geral é nas doenças neuromusculares. Esse trabalho é um trabalho de doença de Pompe, e aonde essa pesquisa chega à mesma conclusão na minha tese de doutorado, falando que a pressão expiratória máxima está relacionada com a pressão inspiratória máxima e que pacientes com menor pressão expiratória máxima têm mais risco de engasgar. Então, a gente sabe que se eu perco força muscular bulbar, eu tenho uma via aérea sem proteção. E se eu perco força expiratória, eu não tenho tosse. Pronto, o alimento chega e eu não consigo me defender. Daí o negócio pega. Aqui são os nossos critérios. Então, eu preciso conhecer bem minha pressão inspiratória, meu pico de fluxo de tosse, minha capacidade vital, para eu saber quem é este paciente que eu estou lidando no momento em que eu estou oferecendo o alimento. Tá? Aqui a ventilação em ELA, novamente, falando de ventilação não invasiva, de Coffee Assist, que quanto mais tempo o paciente ficar nessa ventilação, com esse Coffee, eu vou ter uma sobrevida prolongada e eu retardo a indicação de tráqueo. Tá? Lembrando apenas que a gente fala assim, todo paciente com ELA tem que fazer AMBU. Mentira. Porque vocês são únicos. E alguns de vocês, desculpa, já tinham uma lista de antecedentes criminais piores que os outros. Então, assim, eu tenho asma, eu tenho DPOC, eu tenho algum outro problema em que eu não posso. Então, este caso, na literatura, é um caso interessante. É uma paciente pós-poliomielite, que também é uma neuronopatia, e que ela tinha asma. Durante muito tempo, ela fez AMBU. Mas, de repente, num exercício mais forçado de AMBU, ela teve uma alteração. Tá? Então, é assim, na verdade, desenvolveu um pneumotórax, porque ela já tinha um comprometimento pulmonar de base. Então, não é porque vocês ouviram no Facebook, mas vocês não foram avaliados por um fisiorrespiratório, que vocês podem fazer o exercício de qualquer jeito, gente. São técnicas que a gente parou, pensou, viu quantas séries, quantas repetições, como fazer, e deve ser acompanhado por um profissional. O profissional pode treinar o seu cuidador? Pode. Mas você precisa ser acompanhado com um profissional, porque cada um de vocês tem outro histórico de doenças que é particular de cada um e que eu não vou saber. Então, assim, eu posso falar, o AMBU é bom para todo mundo? É. Ah, mas eu tenho alteração. Então, pera lá. Então, vamos ver o seu caso em especial. Tá, então, aqui as recomendações para quem tem alteração. Então, quem não pode, toda técnica tem contraindicações. Aqui, eu acho que vocês vão ter, à tarde, vocês vão fazer treinamento com COF, com alteração, com a cinesioterapia respiratória. E detalhe, Ana, desde que eu comecei com o fono respiratório, eu melhorei da deglutição. Eu falei, que bom! E é isso mesmo. A fisiorrespiratória ajuda muito você a engolir melhor. Por quê? Vai aumentar seu tempo de fonação, elevar sua intensidade vocal, aumentar sua eficiência de tosse, melhorar sua coordenação, respiração, deglutição e diminuir seu risco de aspiração em quadro de pneumonias. Tiago, você nunca pensou que eu ia ser tanto sua fã, né?
Viu só? Puxei sua bola, hein? Olha só. Lembrando, sim, que nós não podemos entrar em fadiga, que nós utilizamos o ambu e que alguns pacientes podem utilizar com a máscara, outros podem utilizar com a peça bucal. Tá? Em relação aos inspiradores de incentivo, lembrando só que nós não utilizamos alguns inspiradores de incentivo, porque a nossa contraindicação é a fadiga que eles geram. Tá? E que utilizamos muito a válvula de fala. E a válvula de fala, e muitas vezes, ajuda o paciente contráqueo a voltar a deglutir. Então, nós fazemos trabalhos. Esse trabalho requer treinamento. Não é também, eu comprei a válvula de fala, vou lá, tiro e ponho. Mas nem por decreto. Gente, dá um trabalho treinar a válvula de fala que vocês não têm noção. Mas que funciona, funciona. Tá? Então, aqui é um treinamento da paciente, quando ela voltou, e hoje ela está cantando, falando, comendo e saindo com as amigas, indo no shopping, tomando cafezinho fora de novo, como ela fazia antes. E é isso, gente. Muito obrigada. Um grande prazer estar com vocês. Gostaria de falar que, em breve, agora um minuto para os nossos comerciais, em breve, dia 23 e 24 de setembro, eu e a doutora Celiana Figueiredo, que é uma expert em doença neuromuscular, estamos fazendo um curso para fono e físio, justamente para ensinar essas técnicas respiratórias e deglutitórias. Então, se tivermos fono e físio interessada, por favor, junte-se a nós, que eu tenho um grande orgulho em tratar vocês. Muito obrigada.